Tá, pode sentar, por favor. Vamos lá, deixa as crianças irem. Nós vamos compartilhar, gente, 2 palavras nessa manhã ainda. Eu vou ser bem breve. Eu vou trazer uma primeira palavra mais breve. Depois o pastor Saulo vai trazer uma outra palavra. Crianças podem seguir a equipe. Gente, quem viu o tema do retiro? O tema do retiro é o coração de Jesus, amém? Nós vamos ter 2 ministrações nessa manhã. Nós desenvolvemos um plano para que esse tema seja aprofundado, para que até o final do retiro nós possamos crescer nesse tema que é tão importante. E você vai entender hoje mais. A minha primeira fala é muito nesse sentido de introduzir, de nós entendermos a importância desse tema. Vamos pedir graça ao Senhor? Pai querido e amado, nós te glorificamos por tudo, te agradecemos por tua bondade, rogamos a tua misericórdia, e pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos guie, nos transforme para a tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Colossenses. Será muito legal se todos puderem ler. Eu ia ler na minha Bíblia aqui, só que ela está na NVI, e eu quero ler esse texto em outra versão, na versão Almeida Revista e Corrigida. Eu queria se a internet pegasse, mas eu falo o que tem na Almeida Revista Corrigida e vocês confiam e conferem depois, tá bom? Vou ler na NVI mesmo. É mais uma palavrinha que é importante que eu queria... abriu aqui. Oh, glória. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Quem conseguiu acessar aí? Conseguiram? Não sei se a gente vai conseguir projetar, mas não tem problema. Conseguiu? Olha que ótimo. Está na NVI aí, mas não tem problema. Eu vou ler aqui na revista corrigida, mas também serve. Diz assim, gente, olha, preste atenção. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. A gente vai saber aqui nesse retiro quem é comilão. A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nelas. Então Paulo está falando aqui que os cristãos, eles viviam presos a tudo isso aqui, tudo isso. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo,
que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E agora o principal versículo para a gente meditar: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, vocês já repararam que as pessoas costumam ter um cheiro de pum peculiar? Você já reconheceu alguém pelo pum? Ou já reconheceu o pum de alguém? A pessoa negou, disse: não, não fui eu. Você fala: esse pum é seu. Esse pum eu conheço. Já percebeu isso? Então segura essa informação aleatória aí. Ela será importante daqui a 3 minutos. Nosso tema é coração. E coração, na antropologia bíblica, é o símbolo do nosso ser interior. E ele é fundamental para toda a nossa vida, porque tudo que nós vivemos vem do nosso interior. Jesus, combatendo a hipocrisia e a religiosidade vazia dos fariseus, ele disse uma coisa muito forte num contexto em que os fariseus estavam criticando os discípulos dele por não serem tão cuidadosos com as regras de higiene, por não lavarem as mãos tanto antes de comer. E o Senhor falou: vocês estão muito preocupados com o exterior, mas não estão preocupados em lavar o interior, em cultivar a higiene no interior de vocês, porque é do interior que brotam as coisas ruins. Então, mais do que a contaminação externa, o grande problema da gente é a contaminação interna. E o Senhor cita vários pecados, várias coisas ruins que brotam de dentro da gente. Daí, Provérbios 4:23, nos aconselhar sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele depende toda a sua vida. Mas sabia que quando o povo da antiguidade pensava no coração, pensava no interior, que é o que a gente lê aqui na escritura, né? Coração, coração, coração. Vocês sabiam que quando eles pensavam, por exemplo, hoje, quando a gente fala assim: gente, estou sentindo uma dor no meu coração, a gente coloca a mão aonde? Aqui, né? No peito. Mas sabia que os antigos, quando falavam do seu interior, do seu coração, eles colocavam a mão na barriga? As pinturas antigas mostram que os homens, quando falavam das suas dores emocionais, dos seus conflitos profundos, eles colocavam a mão na barriga. Olha um texto interessante sobre isso, é Jeremias 4:19. Ele grita: meu coração está ferido. Aí ele fala: ai, minhas entranhas, minhas entranhas. Então, eles pensavam todo o ser interior como algo interligado, mas especialmente eles percebiam que as emoções estavam muito ligadas à região abdominal, ao intestino.
E observe que Paulo está falando isso aqui também, no versículo 12 de Colossenses 3. Coloquem humildade, bondade, benignidade, mansidão nas suas entranhas. Entranhas é uma expressão grega aqui, esplagna, eu não sei nem falar a expressão, mas que significa vísceras, intestino. E você vai ver aparecendo várias vezes essa expressão na Bíblia, do interior ligado ao intestino. Curiosamente, recentemente, começou-se uma fala médica, científica, muito bem estudada, de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Já ouviram falar disso? E de fato, o intestino é o órgão do corpo humano que tem mais neurônio depois do cérebro. Sabia? Nós temos entre 100 a 500 milhões de neurônios no intestino. Por exemplo, existe um neurotransmissor que é fundamental para o nosso bem-estar, chamado serotonina. Sabia que ele é 90% produzido no intestino? Ou seja, o nosso bem-estar depende demais do nosso intestino. Só que aí tem uma coisa muito curiosa que a gente entende sobre o intestino. Sabia que toda essa importância do intestino para a nossa regulação emocional, para o nosso bem-estar, para a nossa disposição, para a nossa saúde, ele está ligado com outros seres vivos que habitam em nós? Inclusive, nós estamos hoje vivendo uma epidemia de doenças intestinais. Nós estamos tendo, por exemplo, câncer coloretal crescendo muito no mundo. E cada vez mais se entende que as questões psicológicas e emocionais estão nos afetando muito. Isso está se refletindo aonde? No nosso intestino. Mas curiosamente, não é só o tecido intestinal, mas é o que está acontecendo lá dentro. Porque a nossa saúde intestinal, ela depende de seres vivos que colonizam o nosso intestino. A chamada microbiota. Sabia que nós temos, todos nós, bilhões de vidas microscópicas que nos habitam e elas são essenciais para a nossa saúde? Eu não sei quem já tomou um Floratil quando estava meio desarranjado. Sabe o que você fez ali? Você tomou um fungo. E aquele fungo, ele ajudou a organizar o seu intestino. Então, o seu intestino depende de bactérias, depende de fungos, até vírus, sabia? Tem vírus que têm uma atuação benéfica no nosso intestino, porque eles acabam fazendo uma regulação bacteriana. Para que as bactérias não cresçam demais, alguns vírus matam essas bactérias. Então, para você funcionar bem, você precisa de toda uma colônia, de todo um ecossistema de bichos dentro de você. Bicho é um termo, né, grosseiro, mas de micro-organismos dentro de você, que estejam vivendo bem nutridos, bem alimentados, na proporção certa, no equilíbrio certo, para você viver bem. Se você não tiver, se tiver muito de uma bactéria ou pouco de outra bactéria, isso é muito ruim para você. Inclusive já fizeram várias experiências de, por exemplo, pegar a flora intestinal, o microbioma, a microbiota intestinal de uma pessoa e colocar em outra, ou fazer experiência com animais, e sabe o que costuma acontecer? A pessoa que recebe costuma a ter sintomas positivos, coisas começam a melhorar, e também negativos da pessoa doadora. É impressionante a influência
desses micro-organismos no nosso ser. E aí hoje a gente cada vez mais entende que nós precisamos colonizar o nosso intestino da maneira certa. E como? Dando a ele os alimentos certos. Então, por exemplo, eu preciso muito de tal bactéria que regula isso, isso e aquilo. Eu preciso dar a ela esse alimento. Aí eu quero suprimir tal bactéria, eu tenho que tirar o alimento que a fortalece, para poder fazer essa regulação intestinal. E uma outra informação aqui, para a gente entrar na Bíblia de volta, é a seguinte: muitos dos nossos desejos vêm desses micro-organismos, porque eles são demandantes de vontade, não consciente, mas de demanda biológica. Então, por exemplo, se você está no intestino cheio de bactéria que ama açúcar, eles ficam lá dentro, açúcar, 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 açúcar. Aí você não aguenta a pressão. Quem aguenta a pressão? Você não aguenta esse aperto de mente intestinal. Você não aguenta o aperto de intestino que eles te dão e você coloca açúcar. Mas tem bactérias que, olha que legal, que elas gritam: brócolis, brócolis, cenoura, beterraba. E você coloca o que elas estão pedindo, elas te inclinam. Tem bactéria que diz: acorda, vamos trabalhar. Tem bactéria que diz: não, fique na cama, porque eu gosto de você parado. Então, se você tiver muita bactéria que agita e nenhuma que te ajuda a relaxar, você fica muito pilhado. Se tiver muita que te segura e nenhuma que te agita, você fica muito parado, muito sonolento. Enfim, vocês entenderam? Então, elas influenciam desejos, sentimentos, impulsos, e nós precisamos alimentar as bactérias certas e matar de fome as bactérias erradas e criar todo um equilíbrio, porque não só de uma bactéria vive o homem, mas de uma colônia. Então você tem que, uma regra que eu estou tentando aplicar agora, você tem que comer durante a semana pelo menos 20 tipos de verduras e legumes diferentes, para poder ter vários tipos de bactérias saudáveis no seu organismo. Ok, gente? Arrasta para cima para saber mais. Comprar o meu curso, regule o seu, sua microbiota intestinal. Não, eu me interessei muito sobre isso, porque eu sofri muito com o meu intestino. Paulinho está de prova aqui, ele testemunhou. Estranha essa fala agora. Já esteve em lugares comigo, que me viu lá preso no banheiro, sofrendo com o meu intestino. Então, foi um assunto que me ajudou muito, e novos hábitos me ajudaram muito nesse sentido, Agora, olha que paralelo maravilhoso isso tem com a Bíblia, e eu vou falar rapidinho e vou encerrar. Olha que paralelo maravilhoso, gente. Nós estamos vendo que no mundo antigo, coração, emoção, tem muito a ver com o intestino. E aí nós descobrimos recentemente que o intestino, na verdade, ele é regulado por micro-organismos que nos habitam, que demandam coisas diferentes. E quando você olha para a palavra de Deus, lógico que isso é uma metáfora, mas assim, eu acredito que tudo está interligado. A gente é um ser complexo. É difícil você pensar na divisão de corpo, alma e espírito. É tudo muito único. O homem é todo integrado. Mas isso é metafórico, porque eu acredito que corpo e alma se espelham o tempo todo, se refletem o tempo todo. Mas se você olhar teologicamente falando, é exatamente isso que acontece no nosso ser interior. Paulo está falando aqui para a gente em Colossenses: ei, vocês têm uma natureza caída. Infelizmente, dentro da gente entrou umas bactérias que demandam por coisas ruins. E aí eu lembro que eu falei sobre cada um tem um cheiro de pum único. Entra aqui, porque cada um de nós tem uma microbiota única. Ninguém tem igual de ninguém.
Essa microbiota começou a ser formada quando a gente nasceu. Quando a gente tomou o leite da nossa mãe, teve contato com a nossa mãe ali no parto, a gente recebeu bactérias dela. E a gente foi desenvolvendo essa microbiota ao longo da vida. Por isso que cada um tem um cheiro de pum único. Porque ninguém tem as mesmas bactérias do outro. E aí quando você sente aquele cheirinho peculiar de quem você ama, são as bactérias dele. Mas observe, se você às vezes ele dá um pum um pouco mais carregado, você fala, rapaz, você está podre. O que significa? Significa que ele errou um pouquinho ali na dose e tem bactérias mais fortes. Você fala, cara, você não está saudável, não. A gente nunca falou isso, não? Rapaz, você está a ponto de morrer. Enterra logo, está morto. Por que assim enterra logo, está morto? Porque às vezes o pum é tão fedorento que só tem aquela bactéria de decomposição, sabe? Parece mesmo decomposição pura. Fala, rapaz, você está morto aí. Mas mesmo nesse pum mais fétido ou mais tranquilo, tem uma essênciazinha ali única. Que é o quê? Que é a microbiota individual. Então, voltando aqui, a palavra de Deus nos diz que o pecado entrou em nós lá no começo, e que o pecado foi passando de homem para homem, de geração em geração, e que cada um de nós, Tiago fala, né? Cada um, quando tentado, é tentado por sua própria concupiscência. Cada um aqui tem uma concupiscência própria, sabia, gente? Você acha que o que me tenta é igual ao que te tenta? Não, é diferente. Porque nós temos a carne, ela nos coloniza, essa força que parece um vírus, uma bactéria que está dentro de nós, ele demanda coisas diferentes de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa história de vida. Então cada um aqui tem uma colonização dessa essência carnal que demanda por coisas ruins, e é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, gente, cuidado, porque vocês têm ainda dentro de vocês, não morreu completamente não, uma natureza, uma essência que vai pedir muitas coisas ruins, que vai querer coisas carnais, destrutivas, que vai dar um apetite pelo que é destrutivo. Você entende? É justamente isso que acontece quando a gente tem uma desregulação na questão da alimentação, né? A gente tem um apetite pelo que nos prejudica. E Paulo está falando, nós temos isso. O nosso coração pecaminoso tem um apetite pelo que nos mata. Tem um apetite pelo que nos destrói. Mas Paulo dá uma boa notícia. Ele fala, entretanto, vocês receberam um grande probiótico. Vocês receberam um espírito, uma nova natureza, que combate esses desejos ruins e carnais. É interessante que eu falei, né, sobre a questão do transplante de microbiota. Hoje é possível fazer isso. Uma pessoa coloca na outra a sua microbiota. E sim, enfim, isso é feito com todo um... Gente, isso é feito com todo um cuidado, viu? Por médicos, ninguém tem que fazer por conta própria. E é interessante que Paulo fala em Filipenses 1:8, depois leia com calma, o seguinte, ó. Ele fala que estava com saudade dos irmãos a partir das entranhas de Cristo, a partir do intestino de Cristo. É como se ele dissesse o seguinte, olha, o que colonizava Cristo, aquela microbiota perfeita do intestino dele, com os apetites tão santos dele, foi colocado em mim. Por isso ele fala em Gálatas 2:2, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós recebemos esse transplante de Jesus, essa essência dele, e o tema desse retiro é esse, é a gente ter mais do coração de Jesus, que até o final a gente tenha mais do coração de Jesus. E Paulo está falando, olha,
vocês têm isso. Mas ele está falando, olha, ter isso não anula o teu que vocês tinham antes. Porque infelizmente, ou felizmente, quando você recebe uma microbiota nova, transplantada de alguém, ou coloca elementos novos na sua microbiota, eles não matam totalmente a microbiota antiga. Você provavelmente, depois dos 3 anos de idade, vai viver com essa microbiota por toda a sua vida. O que você pode fazer é enfraquecer algumas bactérias em você e fortalecer outras. E Paulo está dizendo a mesma coisa, olha, a natureza pecaminosa ainda está dentro de vocês. Diga alguém assim, ó, está aí ainda, viu, Bion? Diga assim, ó, eu senti, viu? Brincadeira. Está aí que eu sei. Está lá. Mas Paulo está falando qual é a solução? É se alimentar da forma certa. É o que ele vai dizer em Gálatas 5,16, né? Ele fala, olha, tem uma batalha dentro de vocês. O espírito contra a carne. Um desejando contra o outro. E aí vocês têm que escolher alimentar o espírito. Porque se você alimentar a carne, ela vai se fortalecer. Numa linguagem intestinal, essas bactérias vão se fortalecer. Elas vão ganhar força. Elas vão gerar desejos incontroláveis. Incontroláveis. Chega um nível, eu estava vendo um estudo sobre isso, chega um nível que certas bactérias crescem tanto no nosso organismo que elas geram desejos incontroláveis. É impossível de controlar sem antibiótico, porque elas geram pressões orgânicas incontroláveis. E Paulo está falando, você pode ser crente, ter recebido o Espírito Santo, mas se você alimentar a força errada dentro de você, ela se tornará incontrolável. E você vai satisfazer o que ele fala, você vai satisfazer os desejos da carne. Você vai alimentar ela, você vai satisfazer ela. Gente, deixa eu falar, isso me ajudou a fazer dieta, sabia? Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, ó, aí aquela vontade de comer o açúcar, que minha bactéria é de açúcar. É tudo formiga, minha bactéria é formiga. Aí quando eu falei, vocês querem comida, né? Vão ficar com fome. Isso também te ajuda ao pensar no pecado. Quando aquele impulso pecaminoso vem, você fala, eu sei que tem algo em mim aqui maligno que quer ser alimentado. E qual é a mentira? Qual é a mentira da carne? É a seguinte, ó. Eu estou com fome, eu estou morrendo de fome. Mata a minha fome agora, que eu te deixo em paz. Mas isso não acontece. Quando você mata a fome do pecado em você, o que acontece com ele, gente? Ele cresce. Aí ele volta com a fome maior ainda. Aí ele volta mais forte ainda. É por isso que a gente tende a ir piorando em nossos pecados. É por isso que a pessoa começa vendo um videozinho pornô, dizer um pornô leve, mas daqui a pouco aquele videozinho pornô leve já não funciona mais. Ele precisa de algo mais pesado, de algo mais sujo, de algo mais gorduroso. E daqui a pouco a própria pornografia não satisfaz mais, ele precisa de algo real. E cada vez a realidade não faz mais, ele precisa de algo surreal. Porque qual é a mentira do pecado? Mate a minha vontade, que eu deixo você em paz. É mentira, você mata a vontade dele e ele cresce. É que Paulo fala, não satisfaça o desejo da carne, ande no Espírito. Alimente o Espírito para que ele se fortaleça em você e você consiga vencer a carne. E Paulo fala, há uma batalha dentro de você. Há uma batalha. E eu encerro com essa perspectiva.
existe, gente, uma batalha dentro de nós. Amém, gente? Uma batalha. Forças diferentes competindo. Forças diferentes buscando espaço. Nós temos que estar conscientes disso. Nós não somos um ser pacificado. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã, sobre o coração como centro da nossa vida. Esse coração, ele não é íntegro. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu sou uma pessoa assim. Ô, Binho, você é uma pessoa assim às vezes. Às vezes você é o oposto disso. Só que você finge não reparar quando você é o oposto. É uma forma da gente fugir mentalmente do problema, né? Não, a gente só foca quando a gente é o que a gente gosta. E quando a gente é o que a gente detesta. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, ele fala assim, ó, o bem com o qual eu concordo eu não faço, mas o mal com o qual eu não concordo eu faço. Ele fala, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz. Quem é que faz, gente? A minha microbiota, brincadeira. Quem é que faz? O pecado que habita em mim. E ele termina o capítulo 7 clamando por libertação, falando, miserável homem que sou, quem me libertará? Quem me ajudará a lidar com isso que está dentro de mim? E aí vem o capítulo 8 dizendo que o Espírito veio para nos libertar da escravidão que o pecado gera dentro de nós, porque o pecado nos escraviza, ele domina, ele tem uma vontade própria, uma demanda própria. Então, coloca isso hoje no seu consciente, deixa descer para o fundo do seu coração. Você não é essa pessoa íntegra que pensa que é. Eu não estou falando aqui íntegra em termos de ser eticamente íntegra, em ter um caráter íntegro, que tenhamos em Cristo, amém, gente? Mas essa pessoa uníssona, essa pessoa harmônica, essa pessoa pacificada, não. Você é o palco de uma guerra, de uma batalha. Assim como no seu intestino agora, tem bactérias batalhando, tem micro-organismo batalhando, tem fungos batalhando. Na sua mente, no seu coração agora tem uma batalha. Tem uma luta, pensamentos bons, pensamentos maus, pensamentos santos, pensamentos sujos, desejos bons, desejos maus, vida e morte o tempo todo. Eu encerro com uma coisa. Eu falei sobre o transplante de microbiota, né? Vai ficar bem nojento agora, tá bom? Sabe basicamente como é o transplante de microbiota? Se escolhe alguém bem saudável, depois de vários exames, a microbiota dele é top. Pega um pouco do cocô da pessoa, bota numa cápsula, entendeu? Essa é uma forma. Tem outras formas também de tentar separar os micro-organismos e implantar, né, via retal na pessoa também, para poder transplantar. E tem casos, tem uns tipos de diarreia mesmo, que isso hoje é o melhor tratamento possível, que não tem antibiótico, nada resolve, aí esse transplante resolve. E eu vou te falar uma coisa, tem coisas em nós que nada vai resolver, só se recebermos a essência de Cristo. Como Paulo falou, né? Das entranhas de Cristo, o Espírito dele, a natureza dele, a essência dele, e que nesse retiro nós possamos receber de Cristo, amém, gente? Cada palavra, cada ministração, cada momento será para isso. Estamos orando por isso, clamando por isso, pedindo ao Senhor isso. Senhor, implanta em mim a tua essência, porque a minha não é boa. Às vezes a gente não quer admitir isso, né? Quando alguém fala assim,
rapaz, você está podre. A gente fala, eu não. Mas que nós possamos dizer, Senhor, Tu sabes como eu sozinho estou podre. Possamos orar como Davi disse no Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê se há em mim caminho mal. Numa linguagem intestinal, Senhor, faz uma colonoscopia em mim. Vê como está aqui e me dá a Tua essência. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Vamos convidar a ficar em pé um minutinho só para a gente fazer uma oração nesse sentido. A gente ouvir. Essa foi uma palavra introdutória para que a gente possa se preparar e entender o que Deus quer fazer conosco aqui nesses dias. Entender esses dois processos. Primeiro, esse transplante de natureza. E segundo, essa nossa responsabilidade de alimentar o Espírito, de alimentar o que é bom em nós. Não adianta você receber os melhores micro-organismos, se você não comer certo, eles vão morrer, eles não vão ficar. Da mesma forma, nós precisamos nos responsabilizar na graça de Deus por nos alimentarmos bem. E eu já quero parabenizar você, para a glória de Deus, por ter escolhido passar esses dias aqui. Já vai ser uma baita alimentação para o seu coração, amém? Uma baita reorganização para o nosso interior, com a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido e amado, nós te damos graças por ter nos alcançado e por ter colocado o Teu Espírito em nós. Só Ele pode nos fazer vencer a nossa natureza caída, Senhor, que ainda está presente em nós. Pai, abre os nossos olhos para que nós vejamos que nós não somos tão harmônicos, tão pacíficos como pensamos ser. Nos faz enxergar a guerra que existe em nós e que com humildade nos prostremos diante do Senhor e digamos, Senhor, não me entregue a mim mesmo, não me entregue a minha natureza, não me entregue aos meus sentimentos, não me entregue aos meus pensamentos. Vem, Senhor, e coloca as entranhas de Cristo em mim. Vem, Senhor, e me coloniza com o Teu Espírito, aleluia. Vem, Senhor, e gera em mim os Teus desejos, os Teus pensamentos. Pai, às vezes eu simplesmente não consigo dizer não, vencer o mal que há em mim. Sozinho eu não consigo, mas eu sei que no Senhor eu posso. Eu posso naquele que me fortalece. Eu posso naquele que me sustenta. E nós te pedimos em nome de Jesus, coloca o coração de Cristo em nós, Senhor. Nos enche com Teu Espírito, trabalha em nossas vidas, que até o final desse retiro saiamos transformados, alimentados. Em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, cada pregador, usa cada cantor, cada conversa, cada momento de lazer, usa todo esse retiro, Senhor, para um grande trabalhar em nossas vidas. Vem, Senhor, o Senhor sabe o que há em nós, sonda o nosso coração e vem tratar tudo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Quem crê diz, glória e graças a Deus, gente, Deus abençoe. Pode sentar um pouquinho, o pastor Saulo vai vir agora compartilhar com a gente uma palavra.